Aqui está algo que você precisa entender. Ninguém escapa da lei de causa e efeito. Se você planta sofrimento, colherá sofrimento. E os narcisistas, aquelas pessoas que vivem de manipulação e mentiras, a justiça virá para eles. Você pode ter se perguntado: por que eles podem me machucar e simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido? No entanto, a verdade é que a liberdade que eles exibem é temporária. É apenas a calmaria antes da tempestade. Deus não pune imediatamente porque você precisa de tempo para se curar, para se reconstruir. E o narcisista está recebendo corda para se enfocar com a própria arrogância. Quando a justiça finalmente chegar, eles não terão para onde correr. Hoje, vou compartilhar 5 maneiras pelas quais Deus traz justiça aos narcisistas cruéis. Continue lendo, pois isso lhe lembrará que a justiça existe e o ajudará a seguir em frente mais forte do que nunca. Primeiro, eles acabam com pessoas exatamente como eles. Há uma dura verdade neste universo. Você colhe o que planta. E os narcisistas não recebem recompensas doces. Eles recebem um reflexo exato do que fizeram a você. Eles usaram pessoas, então encontram pessoas que os usam ainda pior. Eles mentiram, então se envolvem em mentiras ainda maiores. Eles causam dor, então acabam em relacionamentos onde cada dia traz novas feridas. Pense em quando você estava com eles. Você deu tudo: amor, paciência, perdão infinito. Você os amou completamente, mesmo sabendo que eles não apreciavam isso. Você continuou perdoando enquanto carregava todas aquelas feridas por dentro. Mas para um narcisista, seu amor não era um presente. Era apenas uma fonte de suprimento para ser explorada. Eles tratavam sua bondade como se fosse um direito. Sua empatia era como uma ferramenta para ser explorada. Então você foi embora. E Deus não permitiu que eles ficassem impunes para sempre. Ele lhes enviou pessoas exatamente como eles. Pessoas que exploram, fingem e sugam a alma. Se antes eles riam da sua dor, agora estão bebendo do mesmo cálice amargo. Eles estão experimentando a traição, a humilhação, o uso e a parte mais dolorosa. Estão começando a perceber que foi exatamente isso que fizeram com você. Mas os narcisistas pensam que podem melhorar. Eles terminam um relacionamento pensando que a próxima pessoa será melhor, mais fácil de controlar. Mas eles não encontram nada melhor. Encontram versões piores de si mesmos. A nova pessoa parece incrível no início, mas a máscara sempre cai. Egoísta, cruel, gananciosa. Essa é a armadilha do karma. Elas não conseguem seguir em frente até aprenderem, mas se recusam a aprender, então afundam cada vez mais. Você pode vê-las postando fotos felizes com alguém novo, escrevendo legendas melosas sobre o amor verdadeiro. Não se engane. Por trás dessas fotos há caos, brigas, desconfiança, noites sem dormir cheias de medo e ciúme. Tudo o que elas fizeram você suportar agora é a realidade diária delas. Os narcisistas precisavam de você porque você era o espelho deles. Nesse espelho, eles se viam como importantes e amados. Eles nunca amaram você. Eles amavam o reflexo deles nos seus olhos. Quando você foi embora, esse espelho desapareceu. Agora eles buscam desesperadamente outro espelho. Mas tudo o que encontram são espelhos quebrados e distorcidos que não mostram a beleza deles. Eles mostram a verdade de quão pequenos e inseguros eles realmente são. E esses novos espelhos não apenas refletem, mas também exploram e os ferem. Isso é justiça absoluta. Eles são forçados a encarar sua verdadeira natureza através da dor infligida por outros. A ironia. Os narcisistas odeiam ser tratados da mesma forma que tratam os outros. Eles te trataram mal. Poderiam destruir sua dignidade sem pestanejar. Mas quando alguém faz o mesmo com eles, gritam sobre traição e injustiça.
Vivem na amargura, afogados em perguntas como: por que conheci alguém assim? Mas nunca fazem a pergunta real: foi isso que eu fiz com os outros? Essa raiva corrói lentamente suas almas. Não conseguem confiar, não conseguem amar, não conseguem encontrar paz. Tornam-se prisioneiros das mesmas emoções que plantaram em você. Deus não pune por vingança. Ele pune para ensinar. Mas os narcisistas raramente aprendem. Negam, culpam, fogem. Então a lição se repete relacionamento após relacionamento. Cada um carrega a mesma mensagem. Isso é o que você plantou. Agora em frente até que se sentem e encarem a verdade, admitam seus erros, abandonem a versão falsa de si mesmos. Esse ciclo nunca termina. Então, quando você os vir com alguém novo, não se compare. Você não perdeu nada. Você foi libertado. Você se formou, enquanto eles ainda estão presos na mesma sala de aula, repetindo a mesma lição até que despertem. O que você precisa fazer agora não é desejar a punição deles. É focar na sua própria cura, porque a justiça já está acontecendo. Você não precisa persegui-la. Apenas continue vivendo e viva bem. 2. Suas grandes ilusões desmoronam. Os narcisistas vivem de ilusões. Toda a sua vida é um palco onde vestem fantasias elaboradas, interpretando papéis criados para que todos os admirem. Constroem muros de palavras perfeitas, momentos encenados, imagens impecáveis, como se suas vidas fossem uma grande história de sucesso. Mas eis o que eles esquecem. Nenhuma ilusão sobrevive para sempre à luz da verdade. Quando essa luz finalmente brilha, tudo desmorona como um castelo de areia atingido por uma onda. Eles não querem apenas reconhecimento, anseiam por poder absoluto aos olhos de todos. Querem que as pessoas acreditem que são especiais, o personagem principal, o que está no controle. Para conseguir isso, investem tudo na criação de uma versão ideal de si mesmos. Ostentam riqueza, status, conquistas, relacionamentos como joias para encobrir o vazio interior, mas eis a justiça de Deus. Ele os deixa ir longe, provar o sucesso, quase alcançar seus sonhos. E então, quando pensam que está tudo garantido, tudo lhes é tirado. Justo quando acreditam que a felicidade está ao seu alcance, a justiça age e revela a verdade que mais temiam. Imagine um narcisista investindo tudo no que mais deseja. Uma posição, dinheiro, um amor perfeito. Passo a passo, ele caminha com orgulho, convencido de que tudo está sob controle. Diz para si mesmo: é isso que eu mereço. Ninguém pode tirar isso de mim. Então, quando está a um passo da linha de chegada, tudo desaparece. Aquilo que passou a vida inteira buscando se transforma em pó, escorrendo por entre seus dedos. Nesse momento, ele perde não apenas a conquista, mas também a crença no poder que tanto venerava. A verdadeira dor não é a perda em si, é ver o jogo virar. O sucesso que ele pensava ter construído era apenas um teste. O poder que ele acreditava ser eterno lhe é tirado no momento de sua maior arrogância. O amor que ele pensava controlar se dissolve instantaneamente, deixando-o cara a cara com a realidade de que o amor verdadeiro nunca existiu em sua vida. O maior medo de um narcisista não é ser odiado, é ser desmascarado. Quando suas ilusões desmoronam e a máscara cai, ele é forçado a ver quem realmente é. Uma alma vazia, um coração que nunca amou de verdade, um ego tremendo diante da verdade. Ele se vê pequeno, frágil, perdido no mundo que pensava dominar. Essas ilusões despedaçadas não são apenas punição, são lições. Ninguém pode construir a felicidade sobre mentiras, mas os narcisistas raramente aceitam isso. Em vez de encarar a verdade, culpam os outros. Em vez de olhar para dentro, constroem outra ilusão. Correm para outro relacionamento, outra oportunidade,
Mais uma performance. Mas quanto mais correm, mais exaustos ficam. Quanto mais constroem, mais frágil se torna, porque a base é sempre ilusória. Então, ficam presos em um ciclo sem fim. Constroem e depois desmoronam. Desmoronam e depois constroem. Nunca encontram paz. Aos olhos do mundo podem até parecer bem-sucedidos. Dinheiro, poder, multidões aplaudindo, mas por dentro são os maiores fracassados, porque o maior fracasso não é perder riqueza, é perder a alma. E é exatamente isso que os narcisistas experimentam. Trocam suas almas por ilusões e depois veem essas ilusões se despedaçarem. Você pode ter se perguntado: por que eles fazem o mal e ainda assim continuam ricos, poderosos e adorados? Mas o que você vê é apenas a superfície. Quando as luzes do palco se apagam e os aplausos cessam, eles retornam ao vazio de seu próprio ser. E lá, nenhuma ilusão pode salvá-los. Solidão, medo e perda os cercam. Eles percebem que tudo a que se apegaram era um sonho vazio. A justiça de Deus não é barulhenta nem apressada. Ele pacientemente permite que eles construam ilusões. Deixa que acreditem em um poder falso. Deixa que pensem que nada pode atingi-los. Então, no momento de maior arrogância, ele tira tudo deles. Essa é a justiça suprema. Deixá-los saborear a doçura antes de forçá-los a engolir a amargura. 3. Eles são atormentados pela insegurança e pela paranoia. Os narcisistas parecem confiantes, fortes, intocáveis. Querem que todos acreditem que controlam tudo. Mas por baixo disso, o orgulho esconde uma alma cheia de medo e paranoia. Não é uma pequena rachadura. É um terremoto silencioso, um fogo oculto que consome qualquer paz que tentem fingir. Esta é uma das formas de justiça de Deus. Eles nunca conhecerão a verdadeira paz, porque suas mentes são incessantemente atormentadas pela insegurança. Se você já amou um narcisista, já viu isso. Não importa o quão seguros pareçam, há momentos em que seus olhos traem a instabilidade interior. Um narcisista não consegue confiar em ninguém, nem mesmo na pessoa que sempre o amou. Em suas mentes, qualquer um pode trair, explorar, abandonar. Então, eles constroem muros altos, pensando que isso os mantém seguros, sem perceber que esses muros os tornam prisioneiros de seu próprio medo. Imagine uma vida em que cada conversa desperta suspeitas. Eles acham que alguém está ouvindo, tramando contra eles, mesmo estando em um quarto silencioso. Não conseguem descansar porque um sussurro ecoa em suas mentes. Alguém está observando você. Alguém quer o que você tem. Isso não é cautela normal. É uma obsessão enraizada em seus ossos, deixando-os em constante tensão. Eis a cruel ironia. Eles espalham insegurança para os outros e depois são atormentados por ela 10 vezes mais. Eles fizeram você duvidar de si mesmo, temer perder o amor e viver em constante ansiedade. Mas quando o karma age, eles se tornam os insones, os inquietos, aqueles engolidos pela paranoia. Eles nunca conseguem acreditar que o amor verdadeiro existe. Mesmo que alguém os ame sinceramente, eles se convencem de que é falso, uma armadilha, e assim destroem relacionamentos reais porque a dúvida corrói suas mentes. Essa paranoia não os tortura apenas, ela drena a energia de todos ao seu redor. Um dia, eles explodem de raiva, gritando que você os traiu, que está escondendo segredos. Você chora, explica, até jura inocência, mas nunca é suficiente. Porque o problema não é você, está dentro deles, em feridas que nunca ousaram curar. Há um ditado que diz: a paz não é para os ímpios. Para os narcisistas, isso é verdade ao pé da letra. Eles podem ter dinheiro, status, poder, relacionamentos,
e outros podem invejá-los, mas nunca encontram paz em suas almas. Sorriem por fora, afogam-se por dentro. Têm medo de perder o que têm, de serem substituídos, abandonados, expostos. Esse medo os torna seus piores inimigos. A justiça aqui é clara. Eles sofrem o tormento que infligiram a você, quando fizeram você perder a fé em si mesmo, quando roubaram seu sono com medo, quando encheram sua vida de insegurança. O universo registrou tudo. Agora eles carregam esse peso para a vida toda. Podem rir, se gabar, fingir que não se importam. Mas quando a noite cai, o medo volta como um demônio que nunca os abandona. Um narcisista pode fugir dos outros, manipular os outros para que se calem, mas não pode fugir de si mesmo. Cada passo carrega a sombra da suspeita. Cada relacionamento é tingido de cinza pela paranoia. Com o tempo, o medo cresce até enlouquecê-los, fazendo-os imaginar ameaças que não existem. Vendo inimigos até mesmo nas pessoas mais próximas, esse é o castigo deles. Uma mente inquieta, um coração que nunca sente o amor verdadeiro. Você pode vê-los e pensar que venceram ao deixá-lo, encontrando alguém novo, vivendo, de forma exuberante. Mas a verdadeira vitória não é uma demonstração externa. A verdadeira vitória é a paz na alma. E isso é algo que eles nunca terão. Você pode se curar e encontrar a paz. Mas quanto mais eles fogem, mais são assombrados. Quanto mais se escondem, mais sua fraqueza se revela. Quanto mais tentam controlar, mais afundam no caos. 4. Eles enfrentam a solidão absoluta. Há um castigo. Nenhum narcisista escapa. A solidão. Não o tipo temporário que você sente quando está sozinho, mas uma solidão esmagadora e extrema. Um vazio tão profundo que ninguém permanece ao seu lado, mesmo quando está em meio a uma multidão. Um narcisista pode construir um mundo barulhento, repleto de relacionamentos, eventos, risadas e demonstrações de grandeza. Mas quando o brilho desaparece, ele se depara consigo mesmo e com a dolorosa verdade de que ninguém realmente quer ficar. Desde o início, os relacionamentos de um narcisista nunca são construídos sobre a sinceridade. Eles se aproximam das pessoas não para dar amor, mas para possuir. Eles não querem compartilhar, querem manipular e controlar. Não estão em busca de conexão, apenas de alimentar seu ego insaciável. Portanto, mais cedo ou mais tarde, esses relacionamentos desmoronam. O amor verdadeiro exige doação, e eles só sabem receber. Quando alguém que os amava finalmente vai embora, não é apenas a perda de um companheiro, é a perda da única tábua de salvação que os fazia sentir importantes. Narcisistas não amam você. Eles amam o reflexo de si mesmos em seus olhos. Quando você parte, eles perdem esse espelho e são lançados em um abismo. Eles buscam freneticamente por outro espelho, outra pessoa para refletir sua imagem. Mas quanto mais buscam, mais se decepcionam, pois ninguém consegue preencher o vazio interior. A solidão que enfrentam não é apenas a ausência de pessoas. É o desespero de serem verdadeiramente desconhecidos. Podem dar festas luxuosas, estar cercados de risos e luz, mas por dentro ouvem apenas um silêncio aterrorizante. Quando a música para, os convidados vão embora, a porta se fecha. Estão sozinhos em um vasto quarto vazio. Nenhum olhar os contempla com amor verdadeiro. Nenhuma mão segura a sua sem segundas intenções. Nenhum coração permanece por pura afeição. O preço do egoísmo e da falsidade é a solidão. Os narcisistas afastam aqueles que os amam, expulsam almas bondosas, destroem relacionamentos que poderiam ter trazido cura. Quando olham para trás, tudo o que resta é escuridão. Ninguém quer voltar, ficar ou suportar mais uma vez. A parte amarga é que a solidão não chega de repente. Ela se instala lentamente, como uma doença crônica.
Eles ainda podem acreditar que são amados, que as pessoas permanecem ao seu lado. Mas com o tempo, uma a uma, essas pessoas vão embora. O parceiro cansado se afasta. Amigos de longa data mantêm distância. Até mesmo filhos e familiares se afastam para se protegerem. E quando cada abraço se fecha, quando cada coração fecha suas portas, o narcisista percebe que está verdadeiramente sozinho. Os narcisistas temem a solidão, mas não sabem como manter as pessoas por perto. Anseiam por amor, mas não sabem amar. Exigem lealdade, mas traem. Querem paciência, mas demonstram crueldade, tornando-se assim os abandonados. Não porque o mundo lhes virou as costas, mas porque destruíram todas as chances de uma conexão real. Você pode pensar que eles estão bem quando seguem em frente, exibem novos romances, ostentam felicidade, mas esses relacionamentos são temporários. O novo parceiro também irá embora, porque eventualmente perceberá que não há nada além de manipulação e controle. O ciclo continua. Mais relacionamentos, mais términos, mais vezes abandonados, até que finalmente ninguém se atreve a entrar em seu mundo novamente. Esta é a solidão absoluta, quando ninguém mais confia, ama ou quer ficar. Podem conhecer milhares de pessoas, mas nenhum amigo verdadeiro. Podem ter inúmeros romances, mas nenhum amor verdadeiro. Podem se gabar de uma vasta rede social, mas lhes falta uma única conexão de alma. E para qualquer ser humano, essa é a dor mais devastadora. Nos momentos finais da vida, essa solidão se torna inegável. Quando a juventude se esvai, a beleza murcha, a saúde declina. Quando não há mais nada para ostentar, nada para atrair. Os narcisistas percebem que perderam tudo. O dinheiro não compra amor. O poder não compra companhia. A fama não preenche o vazio em seus corações. Então são forçados a encarar a dura realidade. Viveram uma vida inteira sem jamais conhecer o verdadeiro amor. E assim partem na solidão. Esta é a justiça do universo. Deus não precisa de trovões ou relâmpagos para punir. Ele simplesmente os deixa provar a solidão. O mesmo sentimento que infligiram quando abandonaram, traíram e destruíram almas sinceras. Agora, eles próprios a suportam, sem escapatória. Então, se você já sofreu com o abandono deles, lembre-se de que são eles que serão abandonados no final. Você escapou. Você pode reconstruir sua vida. Você pode descobrir o amor verdadeiro. Você pode abrir seu coração para novas pessoas. Mas eles, por mais que tentem, sempre serão arrastados de volta para a solidão absoluta. Porque ninguém quer permanecer com uma alma que só recebe e nunca dá. 5. O falso eu deles desmorona completamente. Um narcisista passa a vida inteira construindo uma muralha de orgulho. Eles usam máscaras brilhantes, proclamando-se o vencedor, o intocável, aquele que está no controle. Seu ego é inflado como um balão gigante, brilhante por fora, mas vazio por dentro. Eles sobrevivem da admiração, de olhares cheios de reverência, dos aplausos da multidão. Cada elogio, cada olhar de aprovação é mais um tijolo em seu castelo de poder. Mas há uma coisa que eles nunca esperam. Esse falso eu não tem fundamento. Ele só se mantém de pé, enquanto os outros o mantêm vivo. Quando a verdade é revelada, quando as pessoas se afastam, quando as luzes do palco se apagam, esse castelo desmorona em pó, expondo o vazio aterrorizante interior. Ao longo da vida, eles se apegam à crença de que são mais especiais do que todos os outros. Eles acreditam que seu charme, inteligência e força os diferenciam e os colocam acima dos demais. Mas, na realidade, eles não são especiais de forma alguma. Sua suposta grandeza é apenas uma ilusão tecida a partir de manipulação e mentiras.
Eles pintam uma imagem perfeita para esconder feridas que nunca ousam enfrentar. Mas a justiça do universo é clara. O que não é real não pode durar. Eventualmente a máscara cai, revelando o rosto que eles mais temem: fraqueza, fragilidade, dor não curada. Seu falso eu desmorona não por causa de ninguém, mas sob o peso de sua própria decepção. Você pode enganar o mundo por um tempo, mas nunca para sempre. Os narcisistas podem convencer os outros de sua imagem deslumbrante, mas o tempo sempre revela a verdade. Os admiradores começam a ver sua verdadeira natureza. Os amantes reconhecem a exploração e a pretensão. Camada por camada, as máscaras são removidas. Relacionamento após relacionamento, a estrutura desmorona. Sem nenhum lugar para se esconder, o falso eu ao qual se apegaram se desintegra instantaneamente. Esse momento é o castigo mais severo, porque os narcisistas nunca vivem autenticamente. Eles não estão preparados para a verdade. Eles existem apenas através dos olhos dos outros. Sem reflexo, eles entram em pânico. Sem admiração, eles são vazios. Sem controle, estão perdidos. Este é um colapso total. Por dentro e por fora. Imagem e alma, tudo de uma vez. Talvez um dia tenham possuído riqueza, poder, aplausos. Mas quando a roda do destino gira, essas coisas desaparecem. A riqueza pode ser perdida da noite para o dia. O poder, retirado em um instante. A reputação, destruída por uma mentira revelada. Quando perdem essas coisas, percebem que seu ego não passava de uma bolha de sabão, brilhante por um momento, para depois estourar no nada. A justiça do universo é esta. Deus permite que saboreiem a glória antes de lhes tirar tudo. Ele os deixa no topo da montanha apenas para derrubá-los no momento de maior arrogância, maior certeza, maior orgulho. Porque nada construído sobre a falsidade pode perdurar. Imagine alguém que um dia estava diante de uma multidão vibrante, desfrutando de aplausos e admiração. Então, um dia, não resta ninguém. Os aplausos cessam. Os olhares de admiração desaparecem. Todos se afastam. Olham ao redor, confusos, e percebem que estão sozinhos. Mas lhes falta a força para encarar a si mesmos. O falso eu ao qual se apegaram desmorona, deixando um vazio que não conseguem preencher. E essa é a solidão mais aterrorizante. Não estar sem os outros, mas estar sem si mesmo. Os narcisistas sempre temem a exposição. O que eles não sabem é que a exposição poderia trazer liberdade. Se ousassem aceitar a verdade, confrontar suas feridas e viver autenticamente, poderiam encontrar a cura, mas a maioria se recusa. Escolhem criar novas máscaras, construir novas ilusões, na esperança de enganar novamente. Mas quanto mais constroem, maior será a queda. Porque a justiça nunca esquece, a decepção nunca resiste ao tempo. Mais cedo ou mais tarde, eles terão que enfrentá-la. Seu falso eu não existe mais. Este é o castigo final e definitivo. Quando uma pessoa perde tudo a que se apegava, riqueza, poder, fama e admiração, ela precisa enfrentar a si mesma. E para os narcisistas, seu próprio eu é a coisa mais assustadora, porque por dentro não há nada além de vazio. E essa verdade, uma vez revelada, é o fardo mais pesado que jamais carregarão. Conclusão: olhando para trás, para sua jornada com o narcisista, você pode ter se perguntado: a justiça realmente existe? Eles algum dia pagarão pelo que fizeram? A resposta é sim. Nenhuma escuridão pode se esconder da luz para sempre. Nenhuma mentira pode resistir ao teste do tempo. E nenhum falso pode sobreviver contra a justiça universal. Os narcisistas podem ir longe, podem alcançar sucesso aparente, podem até convencê-lo de que são felizes, mas é apenas uma atuação temporária. A verdade é que eles precisam enfrentar as consequências.
Ninguém pode escapar. Acabam cercados por pessoas iguais a eles. Veem suas grandes ilusões desmoronarem. Vivem atormentados pela insegurança e pela paranoia. Caem em completa solidão. E finalmente o falso eu que construíram desmorona completamente. Estes não são apenas castigos, são lembretes de Deus. Ninguém pode enganar para sempre, e a justiça sempre espera pacientemente pelo seu momento de se manifestar. Para você que foi ferido, a mensagem mais importante não é esperar pelo castigo deles, mas confiar que a justiça chegou, está chegando e continuará chegando. Você não precisa de vingança. Você não precisa se atormentar. Você não precisa viver na amargura, porque sua partida já foi sua vitória. No momento em que você saiu desse ciclo tóxico, você quebrou o ciclo do qual eles nunca poderiam escapar. Você escolheu a luz, enquanto eles permaneceram presos em sua própria escuridão. Lembre-se, a justiça nem sempre chega da maneira que esperamos. Às vezes, ela chega silenciosamente em suas noites de insônia. Às vezes, ela reside nos olhares desconfiados dos quais eles nunca poderão escapar. Às vezes, a dor está no silêncio daqueles que um dia os amaram, mas que agora se afastam. E às vezes, está no vasto vazio dentro de suas almas. Um vazio que nenhuma riqueza, poder ou fama jamais poderá preencher. Veja essa experiência dolorosa como um despertar. Deus permitiu que isso acontecesse não para destruí-lo, mas para torná-lo mais sábio, mais forte e mais perspicaz. O narcisista foi apenas um catalisador em sua jornada, para que você aprendesse a amar a si mesmo. Reconheça seu verdadeiro valor e encontre seu caminho para a cura e a paz. Então, levante a cabeça, deixe o passado para trás. Acredite que você é digno de amor verdadeiro, de paz, de uma vida onde você seja verdadeiramente você mesmo. Livre de manipulação, livre de esgotamento, livre da dor. E sempre que duvidar da justiça, lembre-se disso. Os narcisistas podem usar muitas máscaras, mas no sucesso final, todas elas caem. Eles serão forçados a encarar a si mesmos, e você não. Você seguiu em frente, você se reergueu, você está livre. Que essa liberdade seja a prova viva de que a justiça existe, que a luz sempre triunfa sobre as trevas, e que você, e não eles, é quem realmente vence.